Mudar o estilo de vida pode parecer um grande desafio, mas pequenas atitudes consistentes fazem toda a diferença. Nosso convidado de hoje, do Saúde e Qualidade de Vida, é um exemplo disso. Em 2019, ele chegou a pesar 100 quilos, mas com mudanças simples e progressivas, conseguiu emagrecer 30 quilos e neste ano foi além. Completou a tradicional Travessia Torres Tramandaí, uma corrida que é desafiadora de 82 quilômetros. A sua jornada, os desafios e a importância da disciplina para uma vida mais saudável é o que nós vamos conhecer hoje no Saúde e Qualidade de Vida, que já está entrando no ar. Saúde e Qualidade de Vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica, Amigo Internet, Viva Conexões Reais e Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Saúde e Qualidade de Vida. E hoje nós temos uma história inspiradora para compartilhar com todos vocês aí que nos acompanham, aqui pela TV Santa Maria, canal 19, também através das nossas redes sociais, do santamaria.tv.br. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do Saúde e Qualidade de Vida o empresário, o empreendedor Aelton Aita, que transformou o seu estilo de vida, emagreceu 30 quilos e este ano superou aí os seus limites, completando a desafiadora Travessia Torres Tramandaí. Aelton, seja muito bem-vindo ao nosso Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. E a gente sabe, do dia a dia aí de todo mundo, sempre muito corrido, né? E então a gente agradece aí pela tua disponibilidade e justamente para vir aqui, nos falar um pouco sobre a tua história, que como eu falei aqui no texto de abertura que a produção preparou, realmente é uma história inspiradora, né? Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Joia, muito obrigado, Godoy, mais uma vez pelo convite, uma satisfação estar falando aqui com todos do programa Saúde e Qualidade de Vida, satisfação estar aqui na casa do Diário, na TV Santa Maria, Muito me honra estar aqui. E essa palavra inspiração, até um pouco pesada, Eu tenho uma origem bastante humilde, lá do interior de São Martinho da Serra. Quem sou eu, para inspirar alguém? Mas espero aqui com algumas palavras, contar um pouquinho da minha trajetória, poder inspirar aí, quem sabe, ligar uma chama, uma pequena reflexão dos espectadores aí sobre o tema saúde. É verdade. Claro que sempre, mas inspira sim, sem dúvida alguma, Sempre, a gente atinge aí alguém, que realmente, e muitas vezes no momento que está precisando, Elton, as coisas são assim, a gente vê pela gente mesmo, Às vezes tu assiste alguma coisa, tu numa conversa e dá aquele toque, Parece que, aquela coisa que estava faltando, precisando para exatamente aquele momento. Acho que é mais ou menos, por aí. Tu és natural de São Martinho, mas já em Santa Maria? Eu me criei desde criança. Meus pais eles se mudaram para Boca do Monte. Ali foi toda a trajetória, da minha infância, adolescência. Meu primeiro distrito de Boca do Monte. Isso, distrito de Boca do Monte. Bem tranquilo lá, muito bom, Maravilhoso. Inclusive, eu moro hoje em Santa Maria, mas em breve estou me mudando para lá. A gente já está iniciando um projeto para voltar às origens. Que coisa boa, mais tranquilidade, Exatamente. Aí já começa, aquela coisa do estilo de vida, mais tranquilo. Mas tu gosta, então, de mais na natureza, num ambiente, num local mais tranquilo um pouco? Sim, a minha esposa também é de lá, então quando a gente veio há mais 25 anos que a gente está juntos, Uhum. A minha primeira namorada, a Valquíria,
25 anos 25 anos já juntos, né, de relacionamentos. Filhos? Ainda não temos. Né? Não está nos planos a curto prazo aí. Mas daqui a pouco, né? Isso aí. No momento certo. Isso aí. Godoy, então a gente sempre buscou, né, retornar assim a um ambiente mais tranquilo, mais de campo aí, que tem tudo a ver conosco, com as nossas origens. Mas isso a gente tem notado muito, né, Elton? As pessoas hoje parece que todas querem assim, ó, eu não sei, claro que sem dúvida que muito é por essa corrida, né, essa correria do dia a dia, né, os afazeres das pessoas. As pessoas estão muito em busca justamente disso, né? Não sei se tu tem essa percepção, mas realmente as pessoas hoje elas querem mais assim, ó, sabe? É tipo descansar a cabeça, quem pode, né, dentro das condições, das possibilidades, das circunstâncias, e justamente, né, residir, né, e morar num local mais tranquilo, sim, de preferência, né, junto ao verde, junto à natureza. As pessoas estão buscando muito isso, né? Na minha visão, né, a saúde corporal ela só acontece no momento que a tua saúde mental ela está plena, né? Então a gente certamente, né, a correria do dia a dia, o trânsito, a quantidade de afazeres que todos nós, o trabalho, nós temos, né, acaba gerando algumas pressões, né, que tu acaba buscando aliviar de algumas formas. Então essa busca do campo tem a ver com isso também. Eu venho nos últimos anos, né, como é o objeto aqui da nossa conversa, buscando mais o foco na saúde, né, e a saúde mental, sem dúvida, ela faz parte. Então esse espaço mais rural, ter mais contato com a natureza, plantar, né, como eu e minha esposa, a gente estava nesse final de semana, a gente viu os primeiros frutos nascendo lá na nossa área. Então isso tem um prazer que é diferente, né, a gente que teve tantas conquistas no ramo empresarial, no ramo de negócios, gestão de pessoas. Então a gente voltar para o simples, né, isso tem muito sentido para nós. E como isso é importante, né, como ajuda, né, contribui, né, realmente para o teu bem-estar, né, de maneira geral, né. Sem dúvida, Godoy. Para mim isso tem um peso bastante significativo aí na minha rotina. Para mim é um prazer, né, eu ter contato. Por exemplo, ontem eu estava lá, domingo, né, dia de descanso. Sim, né? sim. O que a gente fez? Peguei uma enxada e fui capinar. É uma terapia, Godoy. Olha, é um momento que eu me desconecto da tecnologia, porque no celular a gente está sempre conectado, está sempre sendo acionado por um motivo ou outro, sendo lembrado, enfim. E nesse momento é um momento de desconexão, né? E isso faz bem, né? A gente até às vezes pode, né? Poxa, mas meu Deus, está trabalhando, está fazendo força, mas muitas vezes é realmente uma terapia, né? Porque faz bem, né? Se reconectar, na verdade. Desconecta do mundo digital, do resto do mundo, né? E se conecta consigo mesmo, com aquele momento ali, com a família. Então, é bem bacana. Bom, a Elton, vamos começar então. O pessoal de casa aí viu eu falar no início do programa, né? Sobre a questão, né, da tua saúde, enfim, da tua história. Olhando para ele, difícil, né? Imaginar, realmente chegou aos 100 quilos. 100 quilos literais, redondos 100 quilos, em todos os sentidos. Mas e assim, ó, e sempre, tu já sempre já teve esse peso? Na verdade, assim, ó, fazendo um grande resumo da minha trajetória, né? Então, filho de industriário, né? Meu pai trabalhou na indústria durante 20 anos, minha mãe na área de limpeza. Eu nunca tive grandes, como é que eu posso dizer assim, ó, exemplos na área esportiva e de cuidado de saúde. Mas eles me deram tudo que eu precisava para a minha formação de caráter, né, e os meus valores. E eu entrei numa empresa como estagiário, aquela história clichê, aquele romantismo, né? Tu entra como estagiário, vai trabalhando bastante, se dedicando, a empresa vai crescendo. Imagina, eu entrei lá com 10 funcionários e hoje a empresa já tem mais de 4.000 funcionários, uma atuação apenas na cidade, hoje é uma atuação nacional. Mas isso era um emprego que tu tinhas? Isso, exatamente, como CLT. Tá. Então eu iniciei como estagiário e fui galgando... Em Santa Maria já? Em Santa Maria, exatamente. No Grupo Brasil Tecpar, na Avato Tecnologia, Avato e Amigo. E fui galgando algumas posições, né, ganhando a confiança da empresa. A empresa foi desenvolvendo, eu também me conhecendo. Comecei a trabalhar na área de vendas, depois como gestor de vendas, e assim foi indo. E em 2018 eu fui convidado pela empresa para ser pelo próprio fundador, né, para ser o número 2 da empresa, né, algo que eu jamais esperava, nem projetava isso.
E algo que muito me honrou, um cargo de estar ao lado, né, do diretor, né? Eu teria um cargo de direção de mercado. E então 2018 foi o auge da minha carreira profissional. Mas desde então, eu comecei a ver que não era bem aquilo que eu queria e nem mentalmente não estava me fazendo muito bem. Isso refletiu, como nós já falamos, né? Corpo e mente estão 100% conectados, né? Não estava me fazendo nada bem. Cheguei daí, passado algum tempo, em final de 2019, ao número muito emblemático, né, de 100 quilos. E uma saúde mental bastante frágil mesmo, assim. Mas foi fruto de uma decisão, Godoy, da gente, o que eu preciso fazer? Uma indignação. Eu pensei, uma ficha que me caiu, né? Pô, se eu tô com essa idade, já tô com 100 quilos, e crescendo, na verdade, né? Em poucos meses eu cheguei a esse peso. Então eu preciso tomar uma decisão. E já tinha uma tendência, já vinha num processo, ou foi uma coisa meio... Em 2 anos aproximadamente, aí foi o período aí que... Foi durante essa promoção, né? Esse cargo que é tão almejado para tanta gente, né? E para mim também foi uma realização. Só que eu, literalmente, Godoy, eu me sentia aquela fábula, né? Eu me sentia tartaruga em cima da árvore. Eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Muito grato pela empresa, muito feliz com o propósito que nós pelo reconhecimento. Exato. Colegas maravilhosos, mas a posição que eu estava era extremamente desconfortável. E, obviamente, isso aí é uma série de fragilidades, né, mentais. Né? Então, fruto de uma decisão, cheguei a esse simbólico 100 quilos, e a partir disso, eu escolhi, vamos mudar, precisava mudar. E iniciei várias pequenas ações aí que fez eu chegar, então, até essa conquista desse ano aí, que é a Travessia Torres Tramandaí. São 2 maratonas consecutivas. Que bacana. Ela é uma maratona bastante conhecida, né? Tem todos os anos, né? Sim, é todos os anos. Ela é emblemática pelo trajeto, né? E pelo período do ano que ela é realizada. Então, Torres Tramandaí, literais 84,5. 84,5, claro. Então, eu faço essa menção porque cada metro doeu para... Sim, sem dúvida. Elton, mas nos conta aí, e aí como foi esse processo aí, né, para chegar até esse momento, né? Aí tu era completamente sedentário, enfim, como foi, né, o processo, assim, atividade física, de que forma tu conseguiu, né, Perfeito. Eu acho que tem que ter muita persistência, né? Muita disciplina, né? Sim, sem dúvida, Godoy. A disciplina ela foi fundamental e eu me considerava muito preguiçoso, indisciplinado. Eu tinha esse... Sem atividade física, zero. Não, eu não fazia nenhuma atividade física, comentei também, meus familiares, meus amigos, praticamente alguns amigos mais distantes, assim, que serviram de inspiração, né? Então, a partir dessa decisão, dessa escolha, eu acredito que realmente tudo que acontece conosco, boa parte, se não tudo, boa parte, é fruto das nossas escolhas. Então, eu escolhi mudar, escrevi que naquele ano eu ia perder 10 quilos, escrevi que até 2027, ou seja, daqui a 2 anos, eu completaria um Ironman e escrevi uma série de etapas entre aquela decisão e até 2027. Então, eu estou na metade final aí desse desafio. Isso daí era 2020, janeiro de 2020. 2020. Bem no período, um pouco antes ali de começar a pandemia, né, o período da pandemia. E eu poderia, né, usar a pandemia como... Aliás, período em que muita gente foi ao contrário, né? O pessoal ficava mais em casa, né? Então a importância de eu ter tomado essa decisão antes e eu ter me recuperado mentalmente antes da pandemia, né? Então, a pandemia me ajudou, inclusive, nesse sentido, porque por eu estar em casa, atrás da minha residência, tem uma pista lá no bairro, lá de corrida, que ninguém utiliza. Então, eu pude focar ainda mais na minha saúde. Era bem próximo de... Literalmente, era nos fundos de casa ali. Então, o que facilitava também já bastante. Facilitou bastante. Então, completamente sedentário, sem muita inspiração ao meu redor. Mas eu comecei com... Godoy, comentavam nos bastidores com o André, um simples ato que é tomar mais água. Um colega, um dos diretores lá, mencionou que ele tinha iniciado uma transformação a partir de simplesmente tomar mais água.
E ele falou, Elton, tu pode tomar mais água? Tomar um copo por turno? Obviamente, né, que pode, né? Então, ok, então toma só isso, só faz só isso. Só inicia tomando mais água. E assim foi. Eu comentei com ele, dizendo, tô me sentindo melhor, tô me sentindo que posso, né? São os famosos micro-resultados. E... Um copo de água por turno. Exato. Simplíssimo, né? As recomendações são bem mais do que bem isso, mais né? que isso, bem mais. Mas não tomava nada, só tomava café pela ansiedade, né? Pelo estresse. Então, praticamente era só café e me alimentando muito mal. E então comecei com isso. Depois ele deu uma outra sugestão. Você pesa todos os dias. Todos os dias vai lá, pesa, anota seu peso e segue. E vai aumentando. E a partir daquilo, obviamente, né, Godoy, a gente, com um hábito simples, tomar água, se pesar. Bom, eu acho que eu posso mais do que isso, né? Será que não dá para cuidar da minha alimentação? Veio a pandemia, então... eu acho que dá para eu mesmo fazer minha comida. Em vez de... E até então, até esse momento, a alimentação não havia... Totalmente desregrado, totalmente. Mas não tinha feito nenhum ajuste, nenhuma alteração, nenhuma modificação. Não. Seguia no mesmo processo. No mesmo... Godoy, acho que é importante dar essa ênfase. A minha vida era o caos, era fast food, era muito carboidrato, era muito doce. Mas a ponto de pegar um pote, de sentar na frente da TV, pegar um pote de sorvete, agora já está na metade, eu não posso terminar. Vou finalizar. Exato, a barra de chocolate. Então era bastante caótica e com o simples ato de tomar água, de me pesar, começou a despertar, comecei a notar alguma mudança, né? Só o fato de eu me pesar todos os dias, vou comer um pouquinho menos na janta. Daí comecei a me sentir melhor. E aquilo, vou começar a preparar minha comida, vou começar a comer mais vegetais. Quem sabe agora, então, começar a caminhar. Comecei a pequenos trajetos ali de 10 minutos, 30 minutos. Começa a escutar, daí tu começa a mudar teu ambiente também, né? Então, como o ambiente naquele período ali de 2020 de pandemia, ele não podia, fisicamente não podia ser alterado, mas o ambiente, como é que eu mudei o ambiente? Escutando podcasts, vídeos no YouTube, entre outros consumindo conteúdos que agregassem aí nesse meu novo momento, aí, né? Nessa área aí. Essa minha fase, né? E deu certo, Godoy. No final de 2020, então, eu consegui cumprir com os meus objetivos de atividade física e de redução de peso. Então, perdi 10 quilos naquele ano. Mas mentalmente, a principal mudança não foi só física, mas mental, né? Eu consegui, então, reorganizar meu pensamento, sentir prazer por viver de novo e dar sequência, né? No final do ano, como eu tenho essa prática de escrever o meu objetivo do próximo ano, então eu escrevi que no próximo eu não ia emagrecer 10, eu ia emagrecer apenas 5, porque eu entendo que mudanças drásticas são difíceis de serem realizadas, então essa minha vida toda foi assim, então pequenos passos. Mas em 2020 tu conseguiu ao final... atingir o objetivo, 10 quilos. Que eram 10 quilos. Exatamente. O meu propósito era me pesar no dia 1º de janeiro de 2021. E estar pesando na manhã desse dia menos de 90 quilos. Porque tem que ser claro, uma dica a todos os telespectadores, se tu não for claro, se não tiver uma vontade, efetivamente, não escrever isso, não ter clareza eu quero emagrecer. É muito vago, tu não vai ter força para isso aí, tu vai dar preguiça, vai achar motivos para seguir com a vida que tu está, né? E essa questão não é só para o peso, né? No momento que tu não tem clareza de onde tu quer chegar, realmente tu não consegue alcançar força aí para implementar as mudanças que são necessárias. Então, para mim, essa clareza foi bastante determinante. Para mim era, então, reforçando, no dia 1º de janeiro de 2021, eu precisava estar pesando menos de 90 quilos. E daí, por uma série de transformações que começaram com um copo d'água, eu consegui ir atingindo. Essa força aí podemos ter como sinônimo a disciplina. A disciplina ela é fundamental, né? A vontade, a decisão, mas a disciplina ela tem que estar, né? Só um exemplo, tá? Às vezes a gente fala, eu nessa posição que parece que é fácil, né? Ficou mais fácil de eu fazer atividade física. Godoy não ficou. Ontem eu fui correr, eu tenho uma planilha, agora estou me preparando para um próximo desafio. E não foi fácil acordar ontem às 6 horas da manhã. Na verdade, eu tinha que acordado mais cedo, mas como eu fui dormir um pouco mais tarde, e eu tinha que correr ontem 28 quilômetros, e cada quilômetro foi muito difícil. Meu cérebro me buscando boicotar. O que tu tá fazendo aqui? Domingo de manhã, tá todo mundo dormindo, olha que clima agradável para dormir. Tu vai perder o café da manhã com a tua esposa. E muitas
desculpas que nós mesmos brigamos são legítimas. Eu estava abrindo mão de tomar o café da manhã, passei a semana passada com compromissos profissionais bastante intensos, e aí... Em pleno domingo, correr 3 horas, sem parar, porque acaba sendo chato, Godoy, correr 3 horas. E como é que faz para te motivar? Então, respondendo a tua pergunta, obviamente a disciplina ela é fundamental. Tu dizer para ti mesmo, não interessa o que vai acontecer, eu vou estar lá, eu vou fazer isso. E é o que nos últimos 5 anos vem me ajudando a eu seguir nessa constância. É o que nos últimos 20 anos vem fazendo eu crescer profissionalmente, né, todos os anos também. Então a disciplina, sem dúvida nenhuma, ela é um componente fundamental aí para se atingir. E não só nisso, né, a disciplina em tudo, né, na vida da gente, na verdade, né, e a força, é claro. A Elton, antes de nós irmos aí para o primeiro intervalo, uma pergunta que ficou para trás lá quando a gente começou o bate-papo aqui. Visualmente, né, te olhando no espelho, te incomodava antes, naquele período ali, naquele processo ali da empresa lá, da questão da função, da promoção visualmente isso te incomodava também? Tem algumas fotos que eu olho agora, né, e naquela época eu estava tão focado profissionalmente que isso não me incomodava com a força e com a intensidade que me incomoda hoje. Eu olhar para aquelas fotos lá e daí eu lembro assim, de vários momentos de eu buscando uma camisa e ela não servia, um terno e ela não servia, a calça, não esqueço de um episódio, eu estava indo para uma reunião importante em Porto Alegre, eu cheguei no Lisa Ruth, porque daí a minha vida era organizada para comida, né? Então era um dos prazeres que eu tinha, dos poucos momentos assim que eu sentia prazer em viver, era na alimentação. Então eu cheguei lá no Lisa Ruth, olhei para minha perna, a calça estava rasgada. Então, porque ela tinha rompido no carro. Então, tive que pedir para uma colega de Santa Cruz, me traz uma agulha aqui que eu preciso. Então, sim, essa questão ela me incomodava, mas não como ela deveria, porque tu acaba te acostumando. Eu acho que o ser humano ele tem muito disso, né? De se adaptar às coisas ruins, ao desconforto, não se indignar na intensidade ou não perceber que é possível, né, essa transformação. Mas hoje eu olho as fotos, é bastante... É estranho, parece que aquele não sou eu. Faço ideia. Vamos seguir daqui a pouquinho, né? Vou te pedir uma pequena pausa aí, nós vamos voltar em seguida, continuando aí, né, com essa história, né? Como eu falei, com essa história inspiradora, aqui com o nosso convidado de hoje, o Saúde e Qualidade de Vida, volta em seguida. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes, deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcan.com.br. Aapcan. Nós acreditamos na vida. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, construímos um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Faça parte do grupo de médicos que atendemos por todo o Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou nos chame no Instagram, @evoamarketing, e se torne referência na sua região.
Olá pessoal, eu sou a Deise, nutricionista aqui do Verdito. Para quem não conhece a nossa proposta, né, a gente funciona de segunda a sábado, das 11 da manhã às 23 horas, e a gente oferta no almoço um buffet por quilo, e após o buffet por quilo, às 15 horas, a gente começa com um cardápio à la carte até às 23, né? A nossa proposta é levar uma comida de verdade, então a gente utiliza produtos locais, produtos sazonais, a gente não utiliza tempero nem produtos ultraprocessados no nosso cardápio, porque a nossa proposta realmente é levar uma alimentação que seja mais próximo da casa da gente possível. Nós ficamos localizados aqui no prédio do Vita Center, na Pinheiro Machado. Temos estacionamento conveniado também, e a gente também realiza eventos com adaptação de cardápio conforme a tua demanda no horário da noite. Então esperamos vocês por aqui. Muito bem, nós já estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje, neste segundo bloco, e hoje nós temos aqui a presença do Aelton Aita, empresário, né, empreendedor aqui de Santa Maria, que está nos contando aí, né, desde o início do programa, você que está nos acompanhando, sobre um pouco da história, né, da história de vida dele e os desafios, né, que ele teve aí para conseguir equilibrar um pouco, né, o peso, enfim, passando por todo um processo aí já, fechando 5 anos, né, 5 Aelton? anos, fechou agora, 5 anos. 2020, né, que tu me falou que iniciou, né? Aelton, me diz uma coisa, a questão, tu falou no primeiro bloco, da questão, né, enfim, da água, depois tu viu que viu a necessidade, né, de mudar a questão da alimentação. E aí tu começou sozinho, né, mais ou menos a fazer um ajuste ali, dar uma equilibrada. Em algum momento chegou a procurar um profissional da área, chegou a passar por nutricionista, ou foi seguindo mais ou menos a tua intuição e fazendo alterações? Excelente pergunta, Godoy. Me dá a oportunidade de deixar claro de que eu procurei dezenas de especialistas, mas todos eles não no formato convencional. Eu não procurei, não necessariamente eu recomendo que as pessoas sigam exatamente essa minha linha. De preferência tenham um profissional, exatamente, né? Comigo deu certo, mas com a grande maioria as pessoas precisam ter um assessoramento. Sim, tá? sim. E tem não está dizendo que não é para procurar. Né? Exato, mas assim, eu fiz exames cardiológicos, fiz exame de sangue também, na verdade eu faço isso de forma regular todos os anos. Mas as principais transformações de comportamento, de atitude, de estilo de vida foram motivadas foi autodidata. Eu busquei os conteúdos, assim, qual é que é a alimentação adequada. Então, verifiquei vários profissionais da nutrição, fisioterapia, profissionais que faziam atividades físicas de forma de longo prazo, enfim, maratona. Então comecei a pegar dicas com esses profissionais da internet, mas quem já tinha resultado, principalmente profissionais que já tinham. Então, bastante leitura que conseguiram também. Chegar Exatamente. no objetivo. Né? O meu grande objetivo, né, é fazer o Ironman em 2027. Então eu busquei principalmente profissionais que já tinham ido para essa linha aí. Então, sim, eu procurei assessoramento, mas assessoramento no formato de autodidata mesmo. Eu fui atrás aí de buscar conhecimento. Para mim deu muito certo, mas a gente tem excelentes assessorias em Santa Maria, né, profissionais, nutricionistas aqui, que quem não se sente motivado, né, assim como eu fui motivado a buscar o conhecimento, eventualmente a pessoa reconhece que precisa de algum apoio. Vá atrás aí que certamente os resultados vão ser mais rápidos, inclusive, que os meus. Né? Faz 5 anos que eu estou nessa mudança. Sim. Talvez não precisaria demorar tanto tempo para chegar nesse resultado, né, se eu tivesse com uma assessoria. Sem dúvida. Aelton, agora, outro ponto também, né, que o pessoal aí de casa conhece, sabe bastante, né, a questão das academias, né? Tu em seguida também tu procurou, né, uma academia, claro, de musculação, de ginástica, enfim, algum tipo de treino
mais especificamente dentro de uma academia? Claro. Eu acredito, na verdade, a minha posição de vida, Godoy, é que a gente nunca é só uma coisa, né? A vida da gente, a saúde, nunca é só uma decisão, só uma atitude, uma mudança. Uhum. Então, comecei com a atividade física principal, como a corrida, coloquei o triatlo como por trás, né? Daí a natação e o ciclismo em paralelo, né? Mas no segundo plano, esses dois a corrida já tinha sido desde lá daquele momento inicial, 2020 comecei com a corrida, 2021... Quando tu começou a questão da água, né? Exatamente. Naquele ano ali comecei só com corrida. Daí no 2021 eu já implantei natação e o ciclismo, que eram coisas que também estavam acessíveis para mim. E a academia ela é fundamental para o fortalecimento, baseado inclusive na recomendação desses profissionais que eu seguia e que eu busquei consumir conteúdo para evitar lesões. Um grande medo meu era a lesão. Eu pensava assim, eu não posso retroceder todas as conquistas que eu obtive até agora. Então, a academia, né, daí com profissionais lá, um acompanhamento na academia, no dia a dia, me ajudaram a eu ter de todos esses anos eu não ter nenhum tipo de lesão. Né? Porque, como eu falei, esse era o meu grande medo de eventualmente me lesionar e eu voltar a ter um peso maior, a ter um comportamento adequado. Então, era um pilar para mim eu ter uma longevidade na atividade física. Para isso, o fortalecimento ele é fundamental. Né? É importante, né? Hoje, qual o teu peso? Hoje eu tô com 73 quilos. Engordei 73? Um pouquinho. Exatamente. Mesmo peso meu. Isso aí. 73 quilos. E cada grama ele fez bastante diferença, Godoy, na travessia Torres Tramandaí, que eu não fui tão bem preparado, até comentando um pouquinho rapidamente sobre essa jornada, né? Eu fiz a maratona, minha primeira maratona foi a de Porto Alegre, em outubro, e era o meu grande objetivo, ali do ano de 2024, e quando eu completei a maratona, eu dei uma relaxada, assim, tá, ok, cumpri o objetivo, agora o próximo é só lá em janeiro, só que eu me dei por conta que o só ali em janeiro era poucas semanas, né? Era em seguida. E era o dobro da distância. Sim. Então eu não tinha... 84,5 km, né? Tu falou, né? Exatamente. Essa aí é a que chama PTT, né? Isso, a Travessia Torres. Travessia Torres. A lendária. E então, num janeiro, no auge do verão, fazer o dobro da distância. E então eu acabei dando uma relaxada, engordei um pouco, não treinei, não me preparei. E principalmente não me preparei mentalmente. E então por isso que ela foi tão sofrida, a travessia lá, porque eu estava um pouco mais pesado. Uma outra questão, eu não tinha equipe de apoio, então embora minha esposa estava comigo, como eu não conhecia bem o trajeto, não sabia como é que ia ser, eu levei tudo na minha mochila. Então meu peso, eu estava mais pesado, mais o peso da mochila. Sim. Com 2 litros de água, alimentação, porque não tem onde parar. É na beira-mar, né? 100% beira-mar. Sai lá de Passo de Torres e vai até Tramandaí ali, molhando os pés. Teve um dos anos que eu até presenciei lá, que eu estava em Capão, e aí acabei vendo ali o pessoal passar, né? Enfim. Tinha bastante gente na praia, imagina, no auge do verão, né? Então um dos desafios foi contornar os banhistas ali durante todo o trajeto. Mas é um grande desafio. É um grande desafio. Porque é bastante, né? Foram quase 12 horas correndo. Né? E, obviamente, parei por algum tempo, principalmente para fazer curativo nos pés. Estava sentindo muita dor, bolhas, né? Porque no primeiro quilômetro tu já molha os pés. Então, tu imagina caminhar ou correr algumas horas, já é difícil, né? Com os pés molhados, imagina várias horas. Com mais pesado, então foi desafiador as bolhas, né? Eu parava, fazia alguns curativos, seguia. Sim. Mas foi bastante desafiador, assim. Eu consegui ter a mentalidade para cruzar a linha de chegada, porque a todo momento teu corpo ele não é algo assim simples. Para mim não foi simples porque eu como eu mencionei, não preparei psicologicamente assim o suficiente. Então chegou lá pelo quilômetro 60. Eu olhei assim, não, eu tô louco, não tem como eu conseguir chegar aos 84, é impossível. E era algo parecido, sei lá, 2 e pouco, 3 horas da tarde, eu pensei assim, cara, tem que correr até as 18 horas, não tem como, não, vou mais muita pouco. Coisa. E eu fui negociando comigo mesmo, né? Não, nesse trajeto aqui eu vou correr um pouco mais forte, nesse aqui eu vou correr um pouco mais devagar, nesse aqui eu vou me dar o luxo de comer um doce da minha mochila, né? Tirava a mochila, comia alguma coisa.
dava uma relaxada e seguia novamente. E atravessar a linha de chegada foi bastante edificante, assim. Claro. E eu não lembro exatamente qual foi a data, mas já pegou as ondas de calor. Sim. Que a gente teve, pegou, né? Sim. Que dificulta muito mais, né? Porque era um calor absurdo que nós tínhamos até há pouco tempo agora, né? O que amenizou um pouco é que alguns períodos do dia estava nublado. Mas 25 de janeiro, não tem como estar fresquinho, não estamos falando em julho, Sim. 25 de janeiro com sol a pino. Era um calor excessivo, né? Saindo às 6 horas da manhã e concluindo quase 6 horas da tarde. E então foi bem difícil nesse sentido, e o vento contra também. Tão difícil quanto o sol foi o vento, e que muitas vezes, em alguns momentos, né, tu olha para frente e não tem ninguém. E tu olha para trás, também não tem ninguém, porque, imagina, são 84 quilômetros, não tem cidade 100% do tempo, não tem banheiro 100% do tempo. Então tu olha e tu está sozinho, teus colegas já foram ou ficaram para trás. Será que eu estou alucinando aqui? Te vê meio isolado ali, meio... Literalmente. E daí aquele vento com aquela imagem desértica, né? Com aquelas ondinhas de areia, foi torturante. Mas foi bacana e até mesmo por que fazer isso, né? Talvez o pessoal de casa esteja se perguntando por que se desafiar tanto, ou por que correr, por que seguir. Pelo simples fato de buscar o desconforto consciente. Eu acredito que a gente está acostumado a comer açúcar, a dormir até mais tarde, a ceder facilmente pelos prazeres do dia a dia, do nosso cotidiano aqui. E eu botei alguma coisa na minha cabeça já há alguns anos de que eu preciso ir atrás do desconforto, superar os meus limites mesmo. E, obviamente, tem pessoas aqui na cidade que fizeram desafios muito maiores. Eu não estou dizendo que eu sou, o rei da atividade física, o exemplo, né? Eu fraquejo também todos os dias, como mencionei no bloco anterior. Correr ontem, 28 quilômetros, foi muito difícil para mim, eu levantar da cama, brigando. Mas eu entendo que como a gente diz, né? Sair da zona de conforto, né? Exato. É buscar fazer algo que dar o passo além do seu limite. É verdade. Elton, nesse período aí, tu comentou agora há pouco ali que em algum momento tu deu aumentou um pouquinho o peso, né? Mas nesse período aí, né, 2020, lá quando iniciou tudo, em alguns momentos, em alguns períodos, tu chegaste a ter um excesso de peso, sim, voltar, né, não digo nos 100 quilos, mas ou foi só evolução não, mesmo, perfeito. No sentido de perder mesmo. Não, que legal a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de falar, parece, né, que uma trajetória, ela é linear, né? A vida não é linear, a vida não é uma linha reta. Parece que eu comecei com uma escolha e cheguei a um resultado de forma linear. Não, ao longo desse trajeto, a gente tem várias pequenas frustrações. Percalços. Muitos, assim. Claro que nenhum que inviabilizou ou que me limitou de forma significativa, eu segui nessa crescente. Mas se eu pudesse materializar um gráfico, ele tem vários períodos de queda, vários treinos não cumpridos, dormi até mais tarde, matei treino. Mas que por consequência teve pequenos aumentos? Sim. Teve, mas sempre mas a nada clareza. Tão significativo. Não, sabe por que, Godoy? Pela clareza. De novo, eu escrevi meus objetivos, recomendo, façam isso, escrevam seus objetivos, o que vocês querem naquele ano, e principalmente não adianta escrever, sejam fiéis a ele, sejam obstinados por aqueles objetivos que a gente mesmo coloca, né? Claro. Então, e que são alcançáveis, né? Plenamente alcançáveis. O pessoal, agora, acho que foi no final do ano, enfim, alguém falou, eu li em alguma, que não adianta também a gente, tipo, lá em dezembro, tu pega e faz uma lista, né, de 15, 20 metas e não adianta que tu não vai cumprir, né? 5 então, é muito, então tu coloca ali 2, 3, 4, enfim, mas que sejam alcançáveis, né? Que, até para que não haja frustração, né? Ao final do período ali, que tu vai olhar ali, poxa, de 20, quantas eu consegui, né? A gente, praticamente, né, todos nós, o senso comum, né, não para refletir sobre a vida. Vai agindo e vai deixando as coisas acontecer. E quando para,
Você dá por conta de, putz, tem tanta coisa errada, ou tanta oportunidade de melhoria que eu posso fazer. Isso. Por isso que saem essa lista das 20 coisas. Porque tu vê tanta oportunidade de melhorar. E eu já cometi esse erro também, de colocar 20 objetivos no passado. E quero melhorar isso, aquilo, tá? Então tem que escolher, no máximo 5 prioridades. 3 seria o ideal ali. E obstinadamente, todos os dias olhar para aquilo lá e não abrir mão. E até porque outras também virão, né, naturalmente. Sim. Né? Daqui a pouco até tu chega ali, conseguiu cumprir uma dessas 3, daqui a pouco do ladinho ali tá uma outra, né, que tu poderia estar lá na lista, mas que automaticamente tu já conseguiu, né? Nesse período tem mudanças também. Vou dar um exemplo, para dizer que nem tudo são flores. Ano passado eu tinha colocado o objetivo que eu sempre gosto de me desenvolver intelectualmente também. Então, eu tinha colocado na lista de ler, meus objetivos de ler 8 livros. Não consegui só 5. Tá tudo bem, porque eu precisei focar. Eu tive algumas mudanças na minha vida que exigiram que eu alocasse mais atenção para uma outra área da vida. Então, reforçando a tua pergunta, aquela questão da vida, né? Não é uma linha reta. Nós temos oscilações, então os objetivos eles mudam, eles se adaptam, mas principalmente naqueles 3, por isso que eu insisto, talvez em 3 objetivos. Esses aí, tu tem que ser determinado, obstinado, criar rotinas, Godoy. Principalmente a gente coloca uma meta, mas não coloca aquela meta na rotina. Então, exemplo, eu quero ter um relacionamento melhor com a minha esposa, eu quero ser promovido no trabalho, quero publicar um livro, quero perder peso, como é o objetivo aqui da nossa conversa. O que eu vou fazer todos os dias para isso? Vou me alimentar melhor. Tá, mas o que é alimentar melhor? Eu vou preparar, vou comer mais. Todas as minhas alimentações vai ter uma porção significativa de frutas e legumes. E isso é diariamente. Todos os dias, exatamente. Então, daquela meta anual, o que tu tem que fazer hoje? Ou naquela semana, naquele mês. Claro. E então traz aquele... Para o dia a dia, né? Que faça parte da tua rotina, como tu falou, né? Do contrário, Godoy, a gente só vai lembrar de novo daquele objetivo no final do ano. Daí tu vai olhar... Daí tu olha, não adianta estar lá no papel, né? Não aconteceu isso aqui de novo. Então todos os anos a gente acaba só lembrando daí no Ailton, eu acho que daqui a pouquinho a gente está chegando ao final já do nosso programa de hoje, mas quero te perguntar com relação a desafios, né? Tô eu aqui, né? Poxa, ele já teve tantos desafios e eu perguntando de desafios, né? Não, mas tem bastante coisa aí. Mas sempre vamos ter, né? Sim. Sempre vamos ter. E o que tu vislumbra aí, enfim, quais são os próximos desafios, né? Perfeito. Não só nessa questão, né, da saúde aí, mas de maneira geral, né? Claro. Bom, falando de saúde, especificamente, eu tenho completei um dos objetivos do ano, que é a TTT, né? Agora o próximo é a maratona da Serra do Rastro, que daí a distância ela é menor, né? São 42 quilômetros, mas o desafio está na altimetria, que daí são... fazer o equivalente, né? É o equivalente a subir 6 vezes a Itaara aqui, né? Tu tá falando na Serra do Rio do Rastro, Santa lá Catarina, em Santa Catarina. Isso, Que ali poxa, mas olha... subir de carro ali já é desafiador, imagina correndo. Então... Olha, não sei se eu conheço, eu passei lá. Faz bastante tempo, eu passei lá de ônibus, né? Enfim, durante uma viagem. E foi à noite e realmente assim, durante o dia eu acho que deve ser muito bonito, mas à noite foi assustador. O nosso ônibus era imenso, ele não vencia as curvas, porque são muitas curvas, né? É uma subida... Tu conhece já a Serra? Sim, já fui algumas vezes lá e aquela imensidão é lindo, quem não conhece realmente recomendo, é uma das dádivas da natureza, pertinho da gente que algumas horas. É verdade. E aquilo lá, aquela imensidão, aquela grandeza, descobri posteriormente, conversando com um grande amigo, Diego Barrios, que ele me encontrou no restaurante, ele disse, vou fazer a Serra vou correr. Ele, tu já corre? Eu não sabia. Não corro, mas vou correr. Eu falei, por isso que é bom ter pessoas que nos inspirem, uns amigos loucos, né, que também lembrem de ti para Pois eu fiquei, olha, quando falou na Serra do Rio do Rastro, meu Deus! Não, então esse ano eu tenho esse é o próximo desafio. Esse desafio. O ano que vem daí eu tenho o meio Ironman, em 2027 o Ironman Full, que daí são 42 quilômetros correndo,
são 180 pedalando e 4 nadando. Não necessariamente nessa ordem, mas também um desafio de entre 8 e 9 horas aí. E o ano que vem, TTT, a travessia... Não. Tá bem claro na minha cabeça, o ano que vem eu só vou fazer o triatlon, né, que é esse aí, o meio Ironman, que já tá de bom tamanho. De bom tamanho. Profissionalmente, estou iniciando uma nova empresa, uma nova trajetória, e isso aí, tem vários outros pequenos projetos pessoais. Sim. Também tem que focar em outros, né? Porque a atividade física ela acaba sendo secundária, né? Ela corre nas horas vagas, que é de madrugada, às noites e no final de semana. Então, a Elton e a Serra do Rio do Rastro já tem data? Vai ser em julho. Julho? Exatamente. Não sei exatamente a data, que as inscrições ainda não foram abertas, mas será julho ali. Em julho ali. Podia registrar pra gente depois mostrar, né? Certamente será bastante. E vale a pena, né? Realmente é um lugar, olha, muito, muito bonito. Bom, para encerrarmos aí, eu claro não poderia deixar de te pedir aí, né, depois de toda essa história, enfim, claro que teria muito mais, né, para contar, a gente foi pincelando aqui, tu contando alguns momentos aí, mas tranquilamente deu para a gente, né, entender aí todo o processo teu, né, como foi, mas para quem quer começar, né, a mudar os hábitos, a mudar o seu dia a dia, a mudar a sua rotina e ainda, enfim, por N motivos aí se sente desmotivado, né? Qual é a mensagem aí, né? Ou que a pessoa acha que é tarde demais para mudar? O que tu deixa aí para nossa audiência aí? Perfeito. Godoy, todos nós, muitas vezes a gente não se enxerga o tamanho que nós temos efetivamente. Né? A gente se sente menor, ou se sente incapaz, ou que é muito tarde. E a força, né, que se tem, né, que nós temos, né? E então o que eu poderia destacar assim cara, acredita que tu pode sair de uma situação comum, uma situação medíocre, de algo que tu não está conseguindo naturalmente mudar e, cara, veste a camiseta do protagonismo. Não fica com sentimento de refém, de que tu não pode, ou bota a culpa no mundo, no teu chefe, na tua esposa, na tua família, nas condições que te trouxeram até ali. Cara, coloca literalmente a camiseta de protagonista e vai pra frente. Tu consegue. A gente pode muito mais do que a gente imagina. Eu também não consegui imaginar ter essa trajetória. Jamais imaginei estar nessa condição aqui de estar, quem sabe, passando uma palavra de inspiração. Por eu não, literalmente, eu estar num ambiente que não me proporcionava isso. Eu não acreditava, não me enxergava que eu tinha condição. Então, simplesmente começa, as coisas vão se ajustando. Mas eu não sei eu não tenho vontade de fazer atividade física. Ninguém tem vontade de fazer. É difícil, tu tem que sair, tu tem que vencer o sofá, vencer um chocolate, vencer uma boa refeição, principalmente vencer as desculpas, porque tu tem muitos motivos para não ir. É ficar com a esposa, é um compromisso profissional, é o filho, é o telefone, é um compromisso. Qualquer coisa vai ser mais importante se tu não determinar a mudança. Então, veste a camiseta, o protagonismo, bate no peito, assume a responsabilidade pela tua vida, que certamente tu vai chegar a objetivos aí que tu não imagina. Que coisa boa. Tá certo, tá dado o recado aí, né? Então, muito obrigado, né, Aelton? Quero te agradecer imensamente aí. O Aelton contou um pouco da história dele, né? Que chegou aos 100 quilos, né? E conseguiu vencer aí, né? Mudando os hábitos, vencendo desafios, superação, né? Acho que a palavra também, né? Além da disciplina, é superação, né, Aelton? Porque se não tiver essa força aí, realmente fica mais difícil, né? Tudo fica mais difícil, né? Exatamente. Muito obrigado por ter vindo, né? Parabéns aí, né, pela tua força, pela tua história aí. E seguimos falando numa outra oportunidade aí, de repente, né, vai fazer a Serra do Rio do Rastro, de repente vamos ter um registro aí, uma próxima oportunidade. Certamente enviarei os registros. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por ter vindo até aqui, né, participado do Saúde e Qualidade de Vida, contando aí um pouco dessa tua trajetória, um pouco da tua história aí. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Nós que agradecemos. Obrigado. Conversamos com o empresário Aelton Aita, então sobre, né, qualidade de vida, sobre saúde, que é sempre o tema aqui do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na próxima edição do Saúde e Qualidade de Vida. Até lá!
Saúde e qualidade de vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill. Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. E Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox.